Olá a todos, saudações no nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Cristianismo Vida Terrena. E aqui está comigo a Tisca, né? Como sempre, minha companheirinha, está aqui ronronando. Este já é o vídeo 70 da série apologética CCB Sem Segredos. Também no título, Os Segredos da CCB, né? São 100 curtos vídeos falando das curiosidades da CCB. Curiosidades, fatos, coisas que você não vai ouvir diretamente no púlpito. Algumas vezes você vai escutar diretamente no púlpito e vai escutar as bocas miúdas dos linguarudos e linguarudas lá nos átrios da CCB. Bem, hoje é o vídeo 70 e eu não poderia deixar de fazer essa série sem falar da mulher. O que seria de nós homens sem as mulheres? Elas são nossas esposas, são nossas irmãs, são nossas mães. São nossas enfermeiras, são nossas professoras. É as mulheres. Nossas avós maternas ou paternas. Aquela senhorinha lá da rua que você mora, que faz costura para ajudar a manter a casa. Ou aquela senhorinha que você encontra no mercado e que quando você era criança, ela te pagava um docinho, te oferecia uma balinha, um pirulito lá. Muito bem. Como são tratadas as mulheres na CCB? Bem, esse é o vídeo 70, fala que a mulher não pode falar. O machismo na CCB. Bem, o que acontece? Existe na congregação cristã no Brasil uma doutrina que se diz cristã, mas não é. É uma doutrina histórica, cultural, vinda do judaísmo. O cristianismo é uma religião judaico-cristã. O cristianismo ele veio do judaísmo e se tornou uma nova doutrina. A doutrina salvífica da graça. Mas ela incorporou muito do judaísmo na sua cultura. Porque Jesus Cristo, Senhor nosso, ele viveu durante a época do Velho Testamento. E o Novo Testamento só começa a partir da morte de Cristo, ressurreição. Aí começa o Novo Testamento. Então, muito da cultura que a igreja primitiva teve, ela trouxe daquela época do Velho Testamento. E depois que o Senhor, em ascensão, voltou ao reino do Pai, o que aconteceu? Aconteceu que os apóstolos começaram a ensinar a doutrina. Alguns ensinaram para judeus, outros ensinaram para gentios e pagãos. E nós, ocidentais, nós somos gentios. Nós somos gentios. E a doutrina de Paulo e algumas cartas para alguns determinados irmãos de determinadas localidades teve que ser mais forte e mais branda em um certo momento. Numa das determinadas cartas de Paulo, ele diz assim: quanto às mulheres, não permito que elas falem, que permaneçam caladas na igreja. E se querem aprender alguma coisa, aprendam com seus maridos. Bem, é bíblico, está no Novo Testamento. E a congregação cristã no Brasil segue à risca esses ensinamentos, que são ensinamentos culturais judaizantes da época. A ponto de uma mulher na CCB estar limitada simplesmente a fazer uma oraçãozinha de véu ou um testemunho de véu. É isso. Não tem como mudar essa doutrina deles tão facilmente, porque uma grande parte da população acredita que é divina. Mas na verdade não é machismo. É uma apropriação cultural do judaísmo. Existem outras igrejas evangélicas por aí, igrejas evangélicas verdadeiras, e elas têm mulheres pastoras, missionárias, pregadoras, diaconisas e assim por diante. Na CCB não, a mulher não pode subir num púlpito e pregar a palavra. E isso estimula muito mais os movimentos de oração nas casas domiciliares. As mulheres não podem fazer uma unção, as mulheres não podem fazer nada que seja, digamos assim, santo ou ritualístico. E isso aí realmente é machismo, porque veio de uma cultura judaica, que veio de uma cultura pagã, que é muito mais velha que a judaica. Então existe sim, na linhagem hebraica, esse costume de que as mulheres fiquem caladas. Elas são consideradas objetos. É o machismo. Algumas igrejas hoje, elas estão mais libertas dessas doutrinas, porque
As pessoas estudam a Bíblia, conhecem o significado das palavras e fazem da sua vivência eclesiástica muito mais libertária. Não estou dizendo libertinagem, falando libertária. Por quê? Elas tiram um jugo pesado das mulheres, que ela tem que só vai se salvar se ela tiver filho. Porque essa interpretação literal que a congregação faz das escrituras, ela é maligna. Ela não é benéfica. Ela causa na mulher, em alguns casos, uma imposição, um peso que as mulheres não devem assumir. Porque é um peso que não é delas. Um jugo que não é do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque tomai de mim o meu jugo que é. Então, você está careca de ver, de escutar essas pregações. Mas na hora de a mulher pregar, ela não pode, de fazer uma unção, ela não pode, de atender um batismo, não pode. É machismo. Então na CCB, se você é visitante da igreja, ou você é membro da CCB, ou ex-membro da CCB, ou você caiu aqui nesse canal de gaiato e gostaria de ver este vídeo e saber do que se trata que se você entrar numa congregação cristã no Brasil, se você é uma mulher, ou se você é um homem, você vai ver que somente homens vão atender o culto, homens vão trabalhar na administração, somente homens, pelo menos nos cargos de administração mais importantes, digamos assim, né, os mais que têm mais responsabilidades, vamos dizer assim. As mulheres não participam disto. Sem contar que a congregação, além disso, ela também tem uma influência muito grande do Grande Oriente, da maçonaria italiana, da maçonaria francesa, da maçonaria inglesa. Então, esses movimentos dessas seitas, né, dessas seitas e dessas sociedades secretas e fechadas, a congregação assimilou assim uns 80% desses ensinamentos, tá bom? O que dizem os anciãos sobre esse assunto, os cooperadores? Muitas vezes falam que as mulheres não devem pregar na igreja porque elas podem ser enganadas pelo diabo, porque Eva foi enganada pelo diabo. Eva foi enganada pelo diabo e ela levou o pecado ao seu marido, mediante a fábula do Gênesis. Depois eles pegam os textos lá do Novo Testamento, que a mulher deve ficar calada na igreja, e se quiser aprender alguma coisa, aprenda em casa com o seu marido. Isso aí é cristianismo? Isso aí é palavra de Jesus? Não, isso é machismo. É machismo, uma apropriação cultural de um texto fora do contexto da época, e que Paulo foi obrigado a fazer por motivos exóticos naquela época para determinadas igrejas, determinadas regiões, tá bom? Hoje nós temos que viver na liberdade cristã, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço por você estar acompanhando essa série. Se você já escutou dentro da congregação cristã no Brasil que a mulher não deve pregar porque ela foi enganada pela serpente, porque a mulher se enganou pelo Satanás, e que ela não deve pregar porque ela não tem o discernimento que é certo e errado, se você já escutou isso, se você já escutou, deixa no comentário, tá bom? Que somente o homem pode pregar porque ele é cabeça, ele não é cauda, e a mulher é cauda. Se você já escutou essas pregações machistas, deixa seu comentário, tá bom? Deus abençoe a todos, nos vemos no próximo vídeo, Os Segredos da CCB. Paz e graça a todos.